bota a cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus governadores de estado que vai fazer turismo com dinheiro público ideológico lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Amiguinhos, estamos começando o programa de hoje e vamos falar, obviamente, sobre tudo que de melhor e pior que aconteceu na internet brasileira nas últimas 24 horas. Falaremos sobre a viagem de Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado para Israel, a convite de uma entidade, fizeram encontros com autoridades do governo israelense, foram lá para criticar o presidente Lula e também para tentar ganhar um votinho com os conservadores brasileiros. Tudo isso enquanto deviam estar batendo ponto aqui no governo de São Paulo e do Goiás, trabalhando para o povo que os elegeu. Mas não é o que eles estavam fazendo. Vamos falar sobre a CPI da Covid. Parece que o negócio o caldo vai voltar a entornar para Jair Bolsonaro. Ele estava tranquilinho, a CPI da Covid não deu em nada, né, entre aspas, mas parece que agora, com outra PGR, a CPI da Covid dará dores de cabeça para Jair Bolsonaro, falando nele, no inelegível, imbrochável, inviajável. Também falaremos ainda mais sobre a história da carteira de vacinação falsificada, que complicou o Bolsonaro, indiciado, né? A gente trouxe no programa de ontem pela Polícia Federal. Falaremos sobre Daniel Alves e Robinho, que dupla maravilhosa para ficar na cadeia. E tudo de mais importante que aconteceu e que vai acontecer agora durante o programa também, falaremos no programa de hoje. Para isso tenho aqui o Robin do meu Batman, o Vitinho. Olá, Vitinho, tudo bem? Bom dia, William De Luca. Veio de Guga hoje? Hoje eu vim de camisetinha do Guga, porque ele não lava ela. Não. Já tá com o sovaco amarelo, mas é isso aí. Bom dia pra gente, queria mandar um beijo pro chat, maravilhoso. Bom programa pra nós. Mas é mentira sua, Vitinho, a gente sabe, o Guga tem várias outras camisas, ele usa muitas camisas diferentes e pra provar eu vou chamar o Guga pra mostrar que ele tá com outra camisa hoje. Ih, não tá com a mesma, tá com a camisa da bicicletinha, tentei te ajudar, mas não deu certo. Guga, bom dia pra você. Bom dia, meu querido De Luca, você tá vendo aí a zoeira em cima da minha camisa e não foi combinado, hein? Quando eu cheguei aqui no programa, vocês sabem que eu só chego às 11h30, no horário que começa. Ele já tava às vezes um pouquinho depois. A gente teve que acordar aí. Às vezes um pouquinho depois. Bom, vamos falar então hoje do Daniel Alves, do Robinho, do Bolsonaro. Só falta falar do Jason e do Fred Krueger. O programa hoje, pelo jeito, não vai ser sobre pessoas que a gente tem muita admiração, mas é sempre assim, né? As notícias nunca são positivas. É quase a estreia do ICL True Crime, crimes reais aqui. Mas vamos começar falando sobre outras pessoas enroladas também. Vamos pro nosso Tá Pegando Fogo, primeiro quadro. Tá pegando fogo, bicho! O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, eu nunca sei se é de Freitas ou Freitas, mas vamos ao de Freitas. O Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, se reuniram ontem com o Benjamin Netanyahu e com o presidente de Israel, o Isaac Herzog, o primeiro-ministro e o presidente. Não é bem essa foto. Isso, agora o Vitinho tá acordando, gente. Tá com tempo. Talento. Tá com tempo. Após denúncias na Corte Penal Internacional contra o genocídio palestino cometido por Israel, Caiado pediu desculpas em nome dos brasileiros pela fala do presidente Lula, segundo ele, ofensiva aos israelenses. O Caiado disse, abre aspas, peço desculpas em nome do meu povo, de nós brasileiros, pelas declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ao desconhecer totalmente a história, fez a comparação mais desastrosa possível. Nas redes sociais, muita gente se incomodou com pedir desculpa e disse que não é responsabilidade do governador de Goiás falar pelo Brasil. Eu mesmo, Guga, eu não autorizo o Ronaldo Caiado falar em meu nome não, viu? Pediu desculpa aí por ele, pelos dele aí.
Por mim não pediu. Pediu por você, Guga? Por mim não pediu também não. Agora o Caiado sabe que não vai conseguir ser presidente. O sonho dele, claro, é virar presidente do Brasil. Está tentando se cacifar para concorrer na próxima eleição presidencial e não vai vencer. A gente sabe que não vai vencer. Então, para poder pelo menos fingir que representa uma nação, está lá em Israel ensaiando o que faria se um dia fosse presidente. Ele não é, então nem será. Mas pode brincar de ser, né, Caiado? E tá bronzeado, hein? Olha a cor dele, como tá bronzeadinho o Caiado. Tá pegando sol lá no estado dele, hein, Caiado? Tá bem bronzeadinho e tá com esse sonho de um dia pegar a cadeira do Lula. Tá lá, inclusive, fazendo esse papel de fazer essa viagem a Israel exatamente com esse intuito. Ele só foi para Israel para fazer essa crítica. Ele só foi convidado por uma entidade brasileira de judeus de Israel, por isso também, e depois só foi armado essa conversa com representantes do governo, com o presidente de Israel, para ele fazer esse tipinho, para fazer exatamente essa fala contra o Lula. Esse encontro é exatamente para criar uma crítica, né, uma narrativa anti-Lula. O Tarcísio de Freitas também esteve no evento, né? Vocês estão vendo na fotinha e o videozinho. Ele não fez menção direta ao Lula, mas falou da guerra e declarou solidariedade ao povo de Israel e sinceros votos de sucesso nas negociações para trazer de volta os reféns. Você não quer café? Após o encontro, Netanyahu declarou que os governadores são bons amigos de Israel e que está muito contente em tê-los no país, lembrando que a ofensiva israelense contra os palestinos já matou mais de 31 mil pessoas, a maioria crianças e mulheres. Eu fiz um post sobre isso, Guga. Parece que o bolsonarismo ligou o modo de defesa do Tarcísio, viu? Porque o meu post sobre o Tarcísio encheu de bolsominion defendendo o Tarcísio. Parece que é uma aposta, e essa viagem acho que é um sinal disso, uma aposta de que o Tarcísio é o nome do bolsonarismo para disputar as eleições já de 2026, porque o Bolsonaro está fora do jogo, vai preso, vai ficar inelegível, vai perder o réu primário daqui a pouquinho. Parece que o Tarcísio vai se cacifando para esse espaço, né, Guga? Ele quer pelo menos herdar o eleitorado bolsonarista para carregar esse eleitorado com ele até a eleição de 2026 ou 2030. A priori, dizem que ele quer a reeleição em São Paulo. Ele não quer bater de frente com o Lula, que vai estar provavelmente sendo candidato à reeleição. Seria mais fácil 2030, não abandonando o governo, fazendo um segundo governo até perto do final e se candidatando só em 2030. Agora, o que ele está fazendo com esse tipo de movimento é continuar ali na sombra da extrema-direita, obviamente. É ficar na sombra do bolsonarismo, é tentar atrair esse voto para ele. E aí é uma disputa entre ele e o Caiado, os dois lutando pelo mesmo público e pela mesma vaga. Mas, a priori, seria o Caiado na próxima eleição presidencial, o Tarcísio na seguinte, na de 2030. Porém, claro que isso pode embaralhar, falta muito tempo, a gente não sabe o que vai acontecer de fato. Dizem que até a Michelle, quem sabe, pode ser candidata. A Michelle que quer ser candidata, na verdade, ao Senado pelo Distrito Federal para fazer uma dobradinha com a Damares, que seria candidata ao governo do Distrito Federal. Imagina, o Distrito Federal não merece essa desgraça, mas talvez isso aconteça. Porém, até a Michelle é um nome ventilado, né, para concorrer à presidência, assim como o Tarcísio e o Caiado, e todos ali disputando o que sobrou do bolsonarismo. A gente estava falando do Caiado, Guga. Ontem teve uma matéria no UOL, numa coluna de nome muito sugestivo, chamada Olhar Apurado. Aí, opinião, Ronaldo Caiado para presidente? Você acha uma boa, Guga? Aí, eu fiz uma comparação soda cáustica para refrigerante, e aí as pessoas fizeram outras nos comentários. Água sanitária para tratar Covid, Gustavo Gayer para Uber, molho de pimenta para lubrificante íntimo, flor de lis para terapeuta de casais, Sérgio Moro para juiz, André Graziano para funcionário. O André Graziano é um bom funcionário. Mas o Ronaldo Caiado para presidente, eu não consigo pensar, juro por Deus, numa opção pior. Assim, claro, né, acho que a gente já passou pelo Bolsonaro, que talvez nada possa ser pior do que o Bolsonaro, mas o Ronaldo Caiado também não é exatamente um caminho de sucesso para o país, né, Guga? Talvez seja um pouquinho mais duro.
Não dá, gente. Caiado não tem, enfim, não tem cacife político para isso também. Ele não será o candidato da extrema-direita, provavelmente, porque o Bolsonaro não quer. Por mais que ele esteja ali mendigando um pouquinho da atenção desse eleitorado do Bolsonaro, por mais que ele tente ficar um pouco na sombra do Bolsonaro, teve alguns movimentos dele que irritaram o Jair Bolsonaro. O principal foi na época da Covid ali, na época da pandemia, em alguns momentos ele se distanciou do Bolsonaro. Ele fez um discurso que não foi aquele discurso anti-ciência. Ele desagradou aos bolsonaristas que estavam atacando o isolamento social ou que estavam distribuindo cloroquina. Então, ele comprou essa briga durante a pandemia, o Caiado, e essa briga está custando caro para ele. O Bolsonaro não quer que seja o Caiado. Por mais que o Bolsonaro ainda tenha interesse em usá-lo, já que ele é um governador, ele também não quer chegar tanto a ponto de colocar o Caiado como aquele que deve herdar os seus votos. Então, nessa corrida, o Caiado é o que tem menos chance. A Selma Belucci falou que o Caiado pegou uma praia em Tel Aviv. A Carla Paes disse que o Jason e o Fred Krueger são mais leves, viu, Guga, do que os nomes que a gente vai falar hoje. O Detona 2016 falou Vitinho para apresentador, claramente é um perfil fake do Vitinho. A Sandra Gregório, vocês são ótimos. O Gordão Jogadas, esse skin de Nacho do Ronaldo Caiado ficou ótimo, pena que o personagem é ruim. A Regina Jaco disse que o nosso... Guga está de bicicletinha, mas ele está sempre. E o Pablo Moreira pergunta, vem cá, o Demore comeu o Guilherme mesmo? Porque o Guilherme desapareceu, né, Vitinho? O que aconteceu com o Guilherme que ele desapareceu? Guilherme. E comeu mesmo, sumiu. Cadê o Guilherme? Tá ligado, né? Ele não consegue sentar na cadeira, então ele não consegue fazer o programa. Que delícia. Falamos aqui sobre os governadores, que estão fazendo turismo ideológico com o nosso dinheiro, né? Estão dizendo que foi pago por uma entidade e tal, mas o horário de expediente é pago pelo paulistano e pelo goiano. O salário é a gente que paga. O salário é a gente que paga, viu, gente? Eles estão lá fazendo turismo bolsonarista, mas quem está pagando o salário somos nós. Essa, Guga, assim, ó. Tem coisas que a gente pensa, não pode ser verdade, é mentira. Mas a gente lembra que o bolsonarismo inverteu essa lógica pra gente, de que as coisas que não fazem nenhum sentido podem, na verdade, ser muito reais. Total. O Bolsonaro foi indiciado ontem pela PF, falamos aqui bastante sobre isso, pelo esquema de fraude no cartão de vacinação dele, da filha, vai responder por organização criminosa e inserção de dados falsos no sistema público de saúde. Beleza, Cagão. Tudo isso a gente já sabia. Esse áudio novo do Cagão do Viana é maravilhoso. Cagão. O que a gente não contou aqui, Guga, uma informação que apareceu depois que o programa já tinha ido ao ar, é que a Polícia Federal foi até o Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República, para encontrar a impressora que foi usada para imprimir os certificados falsos de vacinação. Segundo as informações que o Mauro Cid tinha dado na delação. Aí você vai me dizer, Guga, claro que não encontraram a impressora. Se o Bolsonaro usa a impressora para cometer um crime, ele pegou a impressora, queimou a impressora, tacou fogo, apagou o log do sistema. Não, Guga, eles encontraram os 2 arquivos impressos no Palácio da Alvorada da certidão de vacinação e eles estavam salvos com os nomes de, não é mentira, certificado Bolsonaro, certificado Laura. O Mauro Cid confirmou em depoimento que os documentos foram produzidos para a viagem dos Estados Unidos. A gente acha que é mentira. Cara, não faz sentido, cara, não faz sentido. O mínimo que você fala... Tudo bem, vai, eles tinham uma compreensão de que iam dar o golpe, que iam voltar pro poder, cara, mas o mínimo que você faz é, sei lá, apagar. Mano, eu fiz um bagulho falso aqui, eu vou apagar, eu vou jogar fora o negócio. Não, Guga, e realmente os arquivos estavam no log da impressora. Meu Deus, log da impressora. Aí você vai e acha uma minuta ou um discurso do golpe em que cita um estado de sítio, aonde? Dentro do gabinete do Bolsonaro no PL. No celular do Mauro Cid. No celular. E você acha a minuta do golpe aonde? Na casa do Anderson Torres. Você acha um vídeo de uma reunião ministerial onde se trama um golpe, a ponto do general Heleno falar em virada de mesa. Você acha esse vídeo. Um vídeo. Você acha até isso. Onde? Dentro de um computador do Mauro Cid. Esses caras produzem o tempo inteiro prova
contra eles próprios, é uma maravilha para o Brasil, para as investigações, está tudo escancarado, Bolsonaro é um amador, e ainda bem, porque eles planejaram um golpe, está tudo aí demonstrado e provado, a gente já tem como, porque até eles conseguiram, né, criar as provas, a gente já tem vídeo, áudio, minuta de golpe, confissão, delação, a gente já tem tudo, então está escancarado, só não aconteceu porque eles são estúpidos, a ponto de deixarem esses lastros, todos esses lastros que, claro, vão culminar na prisão dessa gangue. Eu falo isso com certa frequência aqui, a gente teve o azar de ter o Bolsonaro como presidente, algo que a gente vai demorar muito tempo para se recuperar ainda em relação a isso, mas há uma coisa que a gente não pode negar, o Bolsonaro ajudou muito as investigações. Para mim, o pior crime do Bolsonaro não é a tentativa de golpe, não é o 8 de janeiro, não é incentivar o golpismo, a quebra democrática. O pior crime do Bolsonaro, para mim, é a condução também. É a condução da pandemia de Covid-19. Milhares de pessoas morreram por conta da inação e da ação direta do Bolsonaro em atacar todas as medidas de restrição, atrasar a compra de vacina. E aí nós tivemos a CPI da Covid, Guga, no ano passado, e os senadores, no ano retrasado, e os senadores que estiveram envolvidos na CPI da Covid se reuniram com o PGR Paulo Gonet para pedir a reconsideração do atual, do PGR atual, quanto às denúncias apresentadas no relatório final da CPI da Covid, que foram arquivadas por ele, o engavetador Augusto Aras. Na reunião vocês estão vendo aí o Omar Aziz, Soraya Tronic, Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, Rogério Carvalho, Otto Alencar e Renan Calheiros, os integrantes da CPI ao lado do Paulo Gonet, com esse cabelo que parece uma peruquinha. O inquérito, que pode acabar sendo reaberto por Gonet, tinha como objetivo investigar ações e omissões no âmbito do Ministério da Saúde durante a gestão de Pazuello, um monte de fatores que a gente já falou, como, por exemplo, quando as pessoas morreram sem oxigênio em Manaus. O relatório foi apresentado em outubro de 21 e recomendou o indiciamento do então presidente e outras 65 pessoas. O Bolsonaro é acusado no relatório, Guga, apenas de charlatanismo, infração de medida sanitária, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, prevaricação, crime contra a humanidade, violação de direito social, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Em dezembro do ano passado, o Gilmar Mendes determinou que o Gonet avaliasse eventuais omissões do Bolsonaro durante o período da pandemia. O ministro pontuou já ter declarado a invalidade absoluta do parecer da PGR assinada por Augusto Aras. Se tem uma coisa pelo qual eu já falei aqui, você já falou, todos nós no ICL falamos, que o Bolsonaro merece ficar 30 anos preso pelo que ele fez na pandemia. E parece que agora, com o novo PGR, talvez a gente veja esse processo ser reaberto, Guga. Cagando. Claro, né? Augusto Aras foi embora. Bolsonaro, óbvio, lamenta muito ter perdido aquele que o blindou. Claro que foi graças à atuação do Augusto Aras que essa investigação da CPMI não foi para frente, não teve andamento. Agora a gente teve ali, sim, o levantamento de vários indícios e provas de que o Bolsonaro não foi só negligente, né? Foi pior do que isso, ele foi criminoso. Ele precisa pagar, obviamente, pelas mortes da pandemia. E tem um monte de criança órfã agora. É triste demais essa história. Agora tem as crianças que perderam pai ou mãe, ou os dois. Muitos perderam os pais. E aí precisa, obviamente, que o Estado repare isso e ajude essas crianças. E nem isso está acontecendo da maneira que deveria. E, claro, essa tragédia toda provocada por um sujeito que optou realmente por atacar a ciência, por atacar a vacina, por uma questão política, obviamente, por uma bandeira política que ele levantou que foi anti-ciência e que levou à morte de milhares de brasileiros. É um assassino em massa, sim. O que ele fez foi um assassinato em massa ao ficar do lado do vírus e da pandemia e contra a ciência, e contra o isolamento social, contra a vacina.
O Gordão Jogadas pergunta se não cabia uma punição ao Aras por não ter feito o trabalho dele durante 4 anos. Eu acho que sim, devia. E aqui muita gente falando também sobre Jab, o meu pai morreu uma semana depois de tomar a primeira dose. Ficou internado 15 dias, desenvolveu diabetes, problemas nos rins, fez hemodiálise. Eu perdi muitas pessoas queridas e por isso eu odeio muito. A Laura Couto me lembra aqui que a avó dela morreu de Covid também. Todo mundo conhece a história de alguém próximo, de um conhecido, de um amigo, de um familiar que tenha morrido nessa pandemia desgraçada que o Bolsonaro fez de tudo para piorar o máximo possível. Então que ele seja punido, este vagabundo. A gente tem quanto tempo de programa, Laura Couto, que você tinha falado? 20 minutos. Só pra gente fechar, só uma efeméride. O Gutenberg Reis, Guga, o deputado federal do MDB do Rio de Janeiro, que também está indiciado nessa história do cartão de vacinação, acharam o cartão de vacinação dele e a segunda dose foi dada antes da primeira, da vacina da Covid-19. O cartão de vacinação físico com os dados errados foi apreendido na casa dele pela Polícia Federal durante a operação que investigava a história. Além do cartão, foram encontrados dados incompatíveis entre os registros físicos e os feitos do sistema do Ministério da Saúde. Esse aí gosta tanto de vacina que tomou a segunda antes da primeira. O cara é muito bom, cara. Gênio. Esses caras são os amadores. E aí outro momento patético foi quando colocaram o momento da dose das vacinas da Laura, filha do Bolsonaro. Eles puseram a primeira dose numa data em que ainda não tinha a vacina sendo dada. Tem isso também. Não é Eles possível. Não estavam ainda vacinando as crianças, os adolescentes, e a data, portanto, colide com a realidade também, no caso da Laura, não é só no caso do Gutenberg. Isso mostra o nível de amadorismo dessa gente, e foi graças a essa história da vacina que eles apreenderam, né, os celulares do Mauro Cid. Aí, a partir da apreensão, descobriram as histórias do golpe também, que já estava sendo investigado. Mas muita coisa veio graças ao cartão de vacina. E o cartão de vacina pode estar ligado ao golpe, porque, segundo a PF, a história do cartão era exatamente para o Bolsonaro fugir do Brasil na reta final, enquanto acontecia aquele golpe tabajara que eles tentaram no dia 8 de janeiro. Então, para poder aguardar o golpe, o Bolsonaro precisava da vacina, né? Precisava ir para fora do Brasil como se estivesse vacinado. Então, uma coisa está ligada à outra. A falsificação ainda tem uma ligação com o golpe, porque seria para o plano de fuga do golpe ali na reta final, para aguardar o golpe. Então, uma coisa está ligada à outra, e foi graças a isso, a esse vacilo deles, e ao Mauro Cid, que já era investigado em outros casos, e que não apagou a nuvem do celular dele, deixou tudo lá. Foi graças a esses erros, vacilos, amadorismos, trapalhadas, que a gente está pegando essa gangue. Falando em... Oi. Só explicar pro chat que houve um equívoco. Eles acham que faltam 20 minutos para acabar. Mas não, passaram-se 20 só de programa. Muito obrigado pelo excelente esclarecimento. A Eliane falou que a Marvel vai contratar o próximo Vingador, é o Zé Gotinha. E o Fábio Camargo disse: Will, se puder, manda um beijo pro meu marido Miguel. Estamos fazendo 12 anos de casados hoje. Todo mundo faz coraçãozinho pro Miguel. Miguel e Fábio, feliz. Faz coraçãozinho. É meio feio o coração do Google. Mas tudo bem. Coraçãozinho pra você, Fábio e Miguel, que sejam muito felizes. Vocês dois. Falando em coisas que não são felizes, vamos para o nosso quadro que ontem não teve. Todo mundo, cadê o quadro? Cadê o quadro? Hoje vai ter a hora do mugido. Guguinha, um influenciador um influenciador abordou bolsonaristas na rua e perguntou sobre a possível prisão do Bolsonaro. Olha a resposta das duas senhoras neste vídeo. Vídeo que não é novo, mas só rolou agora. Bolsonaro. O que a gente tem que fazer? Não tem prisão para Bolsonaro. Não tem prisão. Bolsonaro não tem prisão de Bolsonaro. Com que argumento eles vão prender Bolsonaro? Qual? Ele não vai ser preso. Bolsonaro não será preso. Não tem argumento. Ele é de Deus, menina. Qual advogado? Desculpa? Ele é ungido de Deus.
Um ungido de Deus, ele foi levantado para salvar essa Ungido de Deus, ela nação. falou. Não é ungido, é mugido. Deus colocou ele aqui para lutar. Ele é um guerreiro e ele vai vencer. Ninguém entra numa luta, numa guerra para perder. E vamos vencer junto. Que guerra, meu amor. O cara é ungido. Hoje, o professor Castro Rocha foi lá de novo no ICL Notícias primeira edição. Recomendo que vocês vejam o trechinho do bate-papo sempre produtivo. A aula do professor Castro Rocha com a gente. Ele sempre reforça isso, Guga. Que existe uma ideia de que o Bolsonaro, e agora estão construindo isso com o Tarcísio, de que eles são os escolhidos, são ungidos, e assim como Davi, que não era perfeito, né, foi escolhido por não ser perfeito, por ter suas imperfeições, a galera realmente quer, mais do que qualquer coisa, acreditar nessa história, né, de que ele é o escolhido e que nada de mal vai acontecer com ele. Ele já perdeu a eleição, já está inelegível, já está indiciado, logo vai preso. Será que nunca vai cair a ficha das pessoas? E é perigoso, né? A gente dá uma risada, a gente tenta, às vezes, fazer piada com esse tipo de narrativa que tentam colar o Bolsonaro a um messias, um ungido, tentam colocá-lo ali num pedestal como se fosse o escolhido. Isso tudo é muito perigoso, claro. Isso tudo é aquela mistura do fundamentalismo religioso com a política, que cria um exército, uma seita de fiéis e não de eleitores, né? No fim das contas, eles viram fiéis do Bolsonaro. Eles vão para um lado do fanatismo, para o lado de praticamente ter fé e não ter mais razão com relação à política. Eles vão para o lado da fé, eles perdem o sentido da política, do debate, da razão, e viram uma coisa de você estar do lado do escolhido. Isso é muito ruim. Isso aí é uma maneira de você criar, obviamente, um batalhão de fanáticos que, enfim, é o que ele está conseguindo, né? A gente está vendo. É um bando de gente que vive numa terra plana, que não tem argumento político, que não tem conteúdo e que vai para aquela questão do cidadão de bem contra o cidadão de mal, do ungido contra aquele que não representa os valores da família. Isso é péssimo para a política, isso é estratégia política da extrema-direita populista no mundo inteiro, e a gente está vendo isso no Brasil. Falando sobre mais um desses vídeos que a gente foi buscar lá no 7º Círculo do Inferno bolsonarista, tá viralizando um vídeo de um apoiador do Bolsonaro implorando por quê? Não é pelo que você pensou, implorando para ser preso pelo Xandão. Veja só. Coincidentemente, mais um caos. Augusto Nunes, um jornalista maravilhoso, acaba de ser censurado pelo Supremo Tribunal Federal. Imagina ser elogiado por um cara capitaneado por aquele cabeça de piroca, aquela que merda. Isso? Um advogado de porta de cadeia. Cabeça de piroca. Advogado de porta de cadeia. Você sabe quem é a culpa disso? Desse filho da puta tá mandando no país? Que isso? Que baixaria de vídeo, Laura? Forças Armadas Brasileiras, seus merdas, seus bundão, careca de merda, tá mandando no país claramente. Por culpa de vocês. Seus filhos das putas. Que isso? Não pode, o horário. Tem criança vendo. Não, vamos tirar. Não. Tira. Não tem condições. Baixaria. O desespero, a baixaria. Só que aí, Guga, a parte boa é que o próprio Xandão já falou que eles facilitam muito o trabalho dele, Xandão. Vamos ver o vídeo do Xandão falando. O Vento falou, peraí. Grande dessa milícia digital golpista... nesses últimos 5 anos sempre foi o mesmo. Uma fala, uma subversão, se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Eles se gravam e depois passam nas redes. E isso essa é a prova do que o Xandão acabou de dizer, Guga. Os caras, eles não satisfeitos em já ver um monte de seus coleguinhas presos por tentar dar golpe de Estado em 8 de janeiro, continuam postando esse tipo de conteúdo porque aparentemente os caras querem ser presos mesmo, né? Eu acho que esse aí é tão infeliz que o único jeito dele ganhar uma atenção é sendo preso pelo Xandão, e ele chamou o Xandão de cabeça de piroca. Pelo amor de Deus, aquele cara ali parece, né... uma piroca meia bomba a cabeça daquele cidadão, mas ele quis zoar o Xandex. Não dá para zoar o Xandex, você não tem imagem suficiente para zoar o Xandão, mas essa turma de fato se grava, e quando eles se gravaram, opa, guarde as minhas fotos íntimas com o Xandão, por gentileza. E quando o Xandão fala em se gravar,
essa turma que se gravou ali no Congresso no dia 8/1, né, eles fizeram aquilo muito porque, claro, acreditavam que o golpe ia dar certo e, dando certo, eles seriam os heróis do golpe. Alguns dizem que eles se gravaram para depois ganhar uma quentinha, para mostrar, olha, eu fiz minha parte, para provar que participou, porque, enfim, iam ganhar algo em troca. É possível também. Eles se gravaram porque eles queriam ou virar os heróis ou porque queriam, enfim, mostrar que fizeram aquilo para alguém que de alguma maneira ia cobrar aquilo deles, porque iam ganhar algo em troca. Até isso é possível. Não foi só para produzir provas contra si, era talvez para ganhar algo em troca também. Mas o resultado é esse, é cadeia para esse bando de bozoloide. Cagão! Deixa eu ler alguns comentários de vocês aqui. A Selma Yolucci gabaritou o Código Penal. O Jorge Ramos, o inelegível asqueroso, deixou um legado macabro. Até os bolsobobocas se negam a tomar vacina, qualquer vacina. 30 anos é pouco. O Irã Alves, sensacional. Só devemos evitar a expressão tabajara, porque seria um desrespeito aos povos originários tabajara. Quem usou a expressão? Eu, Google, não sei. Mas eu a gente usei usou tabajara, claro, então, baseado no Cacete e Planeta. Né? Mas enfim, você tem razão. Erramos. Já é politicamente incorreto. O Vanderlei Goldinho, minha ex-namorada negacionista enfermeira incentivou pessoas a não se vacinar, sendo que ela foi designada responsável pela vacinação do município. Dá o nome da sua ex-namorada aqui que eu vou mandar o pessoal lá. Mentira. E com isso nós fechamos a hora do Mugido. Chega, não aguento mais de Mugido, mas agora vai ter um tema muito legal, Guga. Não, mentira, vai ser mais estresse. Macetada de notícias! Hoje, no ICL Notícias primeira edição, meu pequeno Guga, eu apanhei mais do que tapete em dia de mudança. Porque eu ousei, eu ousei criticar o presidente Lula. Para algumas pessoas não é possível, né, criticar o Lula, está acima de qualquer tipo de crítica. Eu quero café, presidente, por favor. Eu que votei no presidente, que fiz campanha, que subi no palanque, que andei a cidade de São Paulo inteira fazendo campanha do presidente Lula, que voto no PT desde os 16 anos de idade, virei antipetista, porque eu achei razoável fazer uma crítica em relação a este tema que falaremos agora no programa, o Museu da Memória. Ontem falamos aqui, e essa semana falamos mais de uma vez, que o presidente Lula tinha decidido não realizar nenhum evento para os 60 anos do golpe de 64. E que ele mandou até cancelar um ato no Ministério dos Direitos Humanos do ministro Silvio Almeida em memória das vítimas. Agora, segundo a informação do G1, do Guilherme Bausa, na Globo News, o presidente teria desistido de criar um museu da memória dos direitos humanos focado no período da ditadura militar. A iniciativa tinha sido lançada pelo ex-ministro da Justiça Flávio Dino em viagem ao Chile em setembro do ano passado, durante o evento justamente para rememorar o golpe militar do Chile. A gente foi para lá para as celebrações da memória do golpe militar do Chile, de 50 anos do golpe do Chile. Segundo fontes do Ministério da Justiça e do Palácio do Planalto, o projeto não avançou, já que há uma decisão do presidente de não provocar atritos com os militares. Antes de te ouvir, Guga, eu pedi para um amigo muito querido falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. O Dimitri Salles é doutor em Direito Constitucional e é presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos aqui de São Paulo. Dimitri é um estudioso sobre esse tema, além de ser um amigo muito querido, um irmão querido. Ele é um especialista sobre esse tema. E o Jimmy foi para o Chile junto com esses ministros do governo Lula, que agora não vão poder, aqui no Brasil, fazer atos referentes à ditadura de 64. Vamos ver o vídeo do Dimitri e a gente comenta na sequência. É absolutamente incompreensível a decisão do presidente Lula de desistir de construir no Brasil o Museu da Memória dos Direitos Humanos. A criação de museus, de espaços de memória, tornar aqueles espaços que outrora serviram como centro de tortura em espaço de preservação da nossa história é fundamental dentro do que chamamos de justiça de transição, deste processo que sai de estados ditatoriais para estados democráticos de direito. É fundamental que haja espaços em que as pessoas possam conhecer a história, para que essa história não seja repetida, para que não paire como uma história de narrativa, mas sim os fatos reais que acometeram o país, que jogaram o país numa longa noite escura, trevosa, de torturas, sequestros, desaparecimento de pessoas, estupros,
execuções dentro de um contexto de genocídio, como aconteceu com os nossos povos indígenas durante a ditadura de 64. É incompreensível o que Lula faz. Por certo, Lula acredita que a punição dos militares que atuaram no 8 de janeiro já é suficiente. O que é preciso entender é que o 8 de janeiro só aconteceu porque os militares de 64 e todos os que sucederam os líderes do golpe militar de 64 não foram responsabilizados pelos seus atos. A derrocada da democracia em 64 não foi devidamente punida. E essa punição não tem a função de fazer cumprir as leis, mas também tem uma função pedagógica, educar a sociedade, as gerações presentes e futuras, para a necessidade de preservar a qualquer custo a nossa democracia, as nossas liberdades. É preciso avançar no contexto de preservação da memória e de disseminação de uma cultura de defesa plena da democracia. É incompreensível a posição do presidente Lula, muito embora eu acho que ainda assim é possível que ela seja revertida. Tá aí a opinião do Dimitri, eu vou ler o chat de vocês daqui a pouquinho, mas queria ouvir o Guga também sobre esse assunto. Olha, a memória serve para que a gente não esqueça, para a gente não esquecer do passado. E se a gente faz a opção por, de alguma maneira, esconder ou renegar aquele passado, ou não querer tocar naquele passado para não criar atrito político, ou não criar atrito com o militar, isso tudo, obviamente, vai ter uma consequência. A gente tem hoje uma briga de narrativa. Tem um grupo que tenta criar aquela cascata de que não foi golpe, foi uma revolução. A extrema-direita, a direita, os milicos, as viúvas da ditadura, tentam tratar a ditadura de 64 como uma revolução. Então, no meio dessa briga de narrativa, é óbvio que seria muito importante a gente ter um governo empenhado em, por exemplo, criar um museu que pudesse reforçar essa questão e explicar para as novas gerações o que foi aquilo. Foi um golpe. Foi um momento de estado de exceção onde teve gente sendo torturada, presa, perdendo os seus direitos políticos, sendo assassinadas. Enfim, a gente tem que criar meios de se deixar muito claro o que aconteceu na história desse país para que não se repita. Então é óbvio que é muito ruim abrir mão de se criar esse museu. O Lula está fazendo uma opção política pelo não confronto com os militares. Ele quer cobrar o 8 de janeiro e quer deixar para trás o golpe de 64, que é uma maneira dele não dinamitar as pontes que ele ainda tem com os militares, que ele está construindo com os militares. É uma estratégia política. Mas claro que a gente que sabe dessa briga, dessa briga de narrativa, dessa guerra de narrativa, dessa intenção de se criar uma mentira sobre 64, a gente sabe o quanto isso é ruim. Não criar esse museu e não bater de frente com isso é ruim. O William Diogo falou aqui, a gente esperando o Lula chegar de voadora no golpe de 64, mas está vindo de corridinha. A Nath Castro, eu acho que o Lula tem um objetivo mais a longo prazo de usar as Forças Armadas. Acho que tem algum tipo de acordo rolando por trás dos panos para não falar sobre esse assunto. E esse é o problema, Nath. A gente tem mais um acordo com os militares, né? A gente continua acordando, acomodando junto com os militares, que é o que a gente faz desde a anistia, né? A gente anistiou os militares exatamente para isso, para ir acordando com eles. E aí a gente vai vivendo uma democracia tutelada, né? A gente é tutelado pelos militares, a gente é democracia até o momento que eles falam, opa, agora não é mais, agora acho que a gente quer dar o golpe de novo. Tentaram francamente várias vezes antes de 64, tentaram em 64, conseguiram, tentaram em 2023 e fracassaram. Se a gente não colocar as Forças Armadas na caixinha que elas precisam habitar, 2048 tá aí, os caras vão dar mais um golpe. Mas é isso que eu não entendo. O exército ele tem muito poder ainda? A gente não consegue derrubar os caras? Os caras têm tanque, né? Assim, é meio difícil a gente discutir com quem tem tanque. Avião, foguete, metralhadora, literalmente os caras são os donos das armas, né? São, né? Tipo, tem o nome de Forças Armadas por um motivo, né? Tipo, se os caras colocam um tanque na frente do Congresso e ameaçam explodir o Congresso, não tem muito o que você fazer, a não ser sair do Congresso e falar, beleza, vocês ganharam. Eles têm o poder das armas, né? É por isso que eles sempre são
iminência que a gente tem ao redor do poder, né, Gu? E assim, é foda, porque as pessoas acham que eu sou um mega hater do presidente Lula, é o contrário, mas é uma denúncia sobre a situação que a gente vive, a gente continua vivendo sob ameaça, é isso, a gente vive com a arma dos militares na cabeça, tipo da democracia, e isso não vai mudar. Pois é, não dá, não vai mudar, e a gente sabe que, perguntou agora o Vitinho, né, não dá pra ir pra cima dos caras. Não é assim também, né? Você, para ir para cima dos militares e conseguir transformá-los, você vai precisar pelo menos do apoio de parte dos militares. Não dá para ir contra todos, a não ser, obviamente, que todos estejam contra o presidente, a democracia, a Constituição. Neste caso do golpe, eu não sei qual foi o motivo, mas uma parte dos militares não topou o golpe, não aderiu ao golpe. A gente não sabe se foi porque arregou ou se foi porque quis ser legalista mesmo, mas o que aconteceu, a real é essa, uma parte dos militares de alta patente. A gente tem 16 generais que compõem o alto comando militar, são 16. São 5 ou 6 que têm comando de tropa, né? O Sudeste, são 5 no caso, o Sul, Norte e Nordeste, se não me engano, é junto, mas enfim, a gente tem aqueles comandantes que tem a tropa na mão, tem comandante que só está à frente de setores, como comandante que cuida de cultura, que cuida de coisas estratégicas assim, mas tem aqueles que têm comando de tropa, e esses, o do Sudeste, que era o Tomás Paiva, que hoje é o comandante do Exército, acabou ficando contra o golpe, o do Nordeste ficou contra o golpe, o do Sul ficou contra o golpe, o do Estado-Maior, o Stampf, ficou contra o golpe. Então, se essas pessoas tivessem aderido ao golpe, talvez tivesse acontecido. Então, o Lula tem esses que tinham os comandos das tropas e que são da alta cúpula do Exército, que ficaram contra o golpe, como aliados hoje. E a opção do Lula é tentar mantê-los ali do lado. Então, ele tenta também, de alguma maneira, acenar para essa turma. Olha, eu também vou agradar essa turma de vez em quando. E o aceno está sendo esse, tanto de não querer que tenha comemoração, no sentido de relembrar 64 para bater em 64, quanto não ter mais um museu. É uma estratégia para tentar manter esses que são do alto comando do Exército do lado dele, para junto com esses, aí sim, tentar transformar parte do Exército dos militares. Essa está sendo a estratégia política. Francamente. Obviamente, os comentários aqui muito divididos sobre esse assunto. Como sempre, a Silene diz: oi meninos, cabe uma crítica ao Lula, pois está querendo agradar gregos e troianos, errou feio. O Cristiano Santos pergunta: o Lula é quem tem que peitar, né? Ué, eu não sou presidente da República, eu sou jornalista e comentarista político. Se alguém tem que peitar ou não peitar, a decisão é do presidente Lula, não é minha, né? Eu tô aqui para dizer se eu acho bom ou ruim, aí vocês concordam ou discordam aí na casa de vocês. A Mira de Paulo desse programa é ótimo, e o Gordão Jogadas perguntou: como é que a gente combate? We have a Hulk, aí corta pro Vitinho pintado de verde. É isso que a gente tem para impedir o golpe militar. Acho que vai dar maravilhoso. Ruim. Com isso, vamos para o nosso próximo. Falando em vai dar ruim, deu ruim também. Sorte para você, Guga, que não é do PL, que não é o Valdemar Costa Neto. Porque o Ministério Público de Contas, o MPC, junto ao Tribunal de Contas da União, ao TCU, que eu sempre leio de outro jeito, pediu ontem a inclusão do Partido Liberal como réu em uma ação civil que solicita que os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro sejam condenados a pagar 100 milhões de reais. Na ação, o subprocurador-geral Lucas Furtado solicita que sejam disponibilizados 27 milhões do PL por envolvimento com a trama golpista. O documento afirma que existem indícios de que a estrutura do partido foi usada para reuniões golpistas. Quem diria, né, Guga, que um dia o PL ia ter que pagar por ter se aliado com um golpista, né, gente? Que volte esse dinheiro para o Estado, para o Brasil. É nosso dinheiro, 100 milhões do PL, 100 milhões da gente. Esse dinheiro vem do fundo eleitoral, vem do fundo partidário. O PL, por ser a maior bancada, é quem mais recebe muita grana. O Valdemar está nadando em dinheiro. E aí uma parte desse dinheiro que retorne para os cofres públicos, já que o PL, ao que tudo indica, foi sim usado para tentar dar o golpe. Quando o Bolsonaro não teve o aval dos militares, que os militares, vocês lembram, fizeram parte daquela comissão que o TSE criou para fiscalizar as eleições e as urnas. Eles choraram tanto, ameaçaram tanto, né, os bolsonaristas, que o
TSE abriu ali uma brecha, uma vaga, algumas vagas para membros ali indicados pelo Exército, que iam aferir as urnas. E o resultado dessa aferição foi que nada havia contra a eleição. Teve uma reunião com o AGU lá, né, o advogado-geral da União, o Bianco, com os 3 comandantes das Forças Armadas, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Eles passaram para o Bolsonaro. Não tem argumento para o golpe. Não tem erro na urna. Esse argumento de atacar a eleição por conta da urna é furada. A gente não achou nada. E aí o que o Bolsonaro faz? Corre atrás do PL, pede para o Valdemar criar uma perícia fajuta, que eles contratam, e essa perícia diz que urnas antigas não poderiam ser, de fato, comprovadas que não teriam fraude. Então, essa perícia fajuta, junto à minuta, ao discurso do golpe que foi encontrado no gabinete que o Bolsonaro tem dentro da sede do PL, isso tudo vai demonstrando que o PL entrou nessa história. O Valdemar quis sim fazer parte dessa história. Eles já levaram uma multa de 22 milhões por conta da perícia fake. Mas a sede do PL, o próprio PL, ao que as investigações vão apontando, participaram de uma maneira ainda mais veemente dessa história. Tentaram ajudar o Bolsonaro a criar uma brecha para dar o golpe ou para atacar as urnas. E o resultado é esse, meu amigo. Se brincar, tinha que até deixar de existir. Dependendo do que se descobrir, que se de fato eles entraram no golpe, tinha que nem existir mais o PL, porque um partido que ataca a democracia não pode fazer parte do parlamento e da democracia. Falando em coisas que não deviam nem existir, pessoas que não deviam existir, tem uma dupla aqui, uma dupla de ex-jogadores de futebol que voltou a ter destaque essa semana, Guga. A Justiça de Barcelona aceitou hoje um pedido de liberdade provisória do ex-jogador Daniel Alves, condenado por estupro em fevereiro, sob fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais, enquanto aguarda a sentença definitiva. O jogador foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual. Foi acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona. O Ministério Público da Espanha recorreu da sentença, pedindo mais tempo de prisão e para que Daniel aguardasse a deliberação final em liberdade. A sentença determinou que ele, caso pague a fiança e deixe a prisão, é obrigado a manter distância de 1 quilômetro da residência da vítima, de que não frequente lugares frequentados por ela, que não tente se comunicar, que não deixe a Espanha e que compareça semanalmente ao Tribunal de Barcelona. De acordo com o jornal La Guardia, da Espanha, o pai do Neymar vai pagar a fiança. E hoje, daqui a pouquinho, Guga, às 2h da tarde, acontece o julgamento do caso do Robinho, não do caso do Robinho na Itália. O Robinho foi condenado em 3 instâncias, é estuprador condenado, segundo a justiça italiana. Mas acontece o julgamento no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, um pedido de homologação da sentença da Itália que condenou ele lá a 9 anos de prisão por estupro. Com a homologação, a Itália pretende que o Robinho cumpra a pena no Brasil. 2 ex-ídolos, né? Porque se você tem esses sujeitos como seu ídolo até hoje, você é um canalha igual a eles. 2 ex-ídolos do futebol brasileiro aí, um agora solto pela força da grana e outro que pode ir pra tranca aqui no Brasil, Guga. É revoltante, né? Teve alguém que escreveu aqui, só pobre vai preso, é isso. A lógica da justiça, se você conseguir pagar sua fiança, você responde em liberdade, ou você é solto antes do tempo, ou você diminui a pena. Ou seja, quem tem grana, não é patético isso, né? Quem tem grana, pagou, já é o suficiente. Você que é um cara cheio do dinheiro, perder um pedacinho daquilo é o mesmo que é uma punição que equivale a você ficar atrás das grades por uns anos? Claro que não, né? Mas é isso, quem tem dinheiro sequer paga pelo crime da maneira como um pobre paga, né? A desigualdade existe até na hora da prisão, e a gente está vendo isso acontecer de novo, e é uma piada esses sujeitos aí, esses caras ainda terem algum tipo de fã, né? A gente já gostou, todo mundo aqui já torceu pro Robinho e pro Daniel Alves um dia, mas ficou muito no passado. São 2 sujeitos que, enfim, só envergonham ao futebol e ao Brasil também, né? Espero que daqui para frente eles sofram, sim, não só a punição
das leis, né, mas a punição da opinião pública, que eles estão, sim, sofrendo e precisam continuar pagando por isso. Não pode ter nenhum tipo de anistia, digamos assim. A gente não pode perdoar quem comete esse tipo de crime que eles cometeram. Eles têm que sofrer até mais do que as vítimas deles. Para a gente fechar o nosso Macetada, Guga, eu vou falar sobre o caso da Marielle Franco. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou ontem que a delação premiada do Rony Lessa, no caso da Marielle, foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O Rony Lessa é assassino confesso da Marielle e do Anderson, né? Inclusive a Juliana Dalpive estava aqui com a gente hoje de manhã e disse que esse é um avanço importante dessa delação, né? O atirador citou o deputado federal Chiquinho Brazão como um dos envolvidos no crime, essa apuração do Guilherme Amado hoje cedo também aqui no ICL. O Chiquinho Brazão é irmão do Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que segundo o site Intercept Brasil foi citado como mandante do crime. Essa coletiva, esse pronunciamento à imprensa do ministro Ricardo Lewandowski dividiu opiniões, né? Teve gente que disse que essa coletiva podia ter sido um tweet, né? Um vídeo nas redes sociais, porque gerou uma expectativa muito grande nas pessoas e essa expectativa não foi cumprida. A Mônica Benício, que esteve aqui com a gente semana passada, a viúva da Marielle, fez um tweet lá, um post grande nas redes sociais, falando sobre essa decepção com esse anúncio feito pelo ministro Ricardo Lewandowski. A Aniele Franco, irmã da Marielle, também falou sobre isso com um tom mais ameno, né? Ela faz parte do governo, é ministra do governo Lula, então até nem é bom ela fazer uma crítica tão dura assim a um outro ministro, né, um outro colega, mas parece que duas coisas. Primeiro, o caso vai avançando, né? Parece que a gente já tem, que a gente está perto de saber por que, quem e por que a Marielle foi assassinada, e também uma reação mais negativa aí com o anúncio feito pelo ministro. A Mônica Benício, ela costuma ser crítica quando alguém usa essa história mais como uma escada do que como para apresentar algum fato novo, né? Que foi o que aconteceu, porque não tem nada demais o que o Lewandowski falou, eu entendo essa crítica dela, mas de fato o que a gente tem com a história da delação do Rony Lessa, obviamente, é que parece que o final da história está se aproximando finalmente, porque ele sabe quem o contratou, obviamente, ele sabe quem são os mandantes. E eu coloco mandantes no plural porque parece que é isso, viu? Os bastidores aqui, a história é que é mais de um. No plural a história, não vai ser um mandante só, não, vai ser mandantes no plural, é o que está aparecendo, a gente vai ver isso mais adiante. Agora o Rony Lessa, claro, ele diz, né, que depois do assassinato ele foi tranquilizado pelos mandantes, no plural, que teriam dito que isso não daria em nada. Então é gente muito poderosa mesmo, mas deu sim, deu ruim, ele tá no chilindró, e a única maneira dele diminuir a pena agora vai ser caguetando, e chegou finalmente esse momento. O outro que participou, o motorista, que é o Elcio de Queiroz, esse também já topou delatar, mas ele dizia que não sabia quem era o mandante, que o Rony Lessa nunca tinha contado. O Rony Lessa não tem para quem jogar a bola. O Rony Lessa, para ele, para delatar, só resta, obviamente, contar quem são os mandantes. E é realmente importante, né? A gente ter, né, tipo, ainda que a crítica tenha sido com a forma como o anúncio foi feito, podia ser uma nota, sei lá, um post nas redes sociais, mas é importante demais essa homologação, a gente mais perto de saber quem é o mandante do assassinato da Marielle Franco. Vamos para mais uma notícia aqui, Guga. O ministro da Justiça, ainda falando sobre o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, demitiu ontem o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho. Para quem não lembra, ele matou o guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Aloísio de Arruda, em 2022.
O caso aconteceu quando o policial invadiu a comemoração do aniversário de 50 anos do Arruda em julho daquele ano, cujo tema era o PT, as imagens da festa de aniversário. Segundo o Ministério Público do Paraná, o crime teve motivação política. Claro que teve motivação política, pelo menos demorou, né? Esse assassino criminoso sendo preso, o reflexo dos tempos que a gente vive, né, Guga? Essa polarização política que às vezes que é normal, natural em toda a democracia, né? Se a gente não tem dois polos políticos, dois ou mais, né? Pode ter 3 polos políticos, 4 polos políticos, a gente vive numa ditadura. Mas esse tipo de polarização violenta, criminosa, que termina em morte, em agressão, isso é algo que a gente precisa extirpar desse país, e parece que esse é um dos passos, né? Esse é um caso emblemático dessa violência política que toma conta do Brasil nos últimos anos, Guga. Quando a gente pensa em bolsonarismo, o que vem na mente? Vem o quê? Golpe de Estado, cagão, vem muito ódio, ataque a professor, a ciência, o ódio político. O legado do Bolsonaro é o quê? É golpe de Estado, pandemia, morte por pandemia, pelo coronavírus, e, claro, o ódio político. Ele fomentou o ódio político porque esse movimento bolsonarista é um movimento autoritário e violento, é um movimento que cria o bem contra o mal, é um movimento que criminaliza o opositor. O tempo inteiro o Bolsonaro chama o jornalista daquele que está mamando dinheiro, roubando dinheiro para criar fake news. Já o artista é o pedófilo, ou é o cara que rouba da Lei Rouanet, o professor é o doutrinador. Então eles criminalizam a esquerda, criminalizam até o Papa Francisco, criminalizam aqueles que são seus opositores adversários. É assim que eles agem. E quando você cria um ambiente de criminalizar, de bem contra o mal, de ódio, aquele que se acha o cidadão de bem vai lá e faz um ataque desse. Quando esse sujeito atacou, matou, atirou num petista no aniversário dele, ele achou que estava fazendo bem, ele achou que estava protegendo as crianças, protegendo o cidadão de bem, lutando contra o comunismo. Quem criou essa narrativa, esse ódio, foi o Bolsonaro, e o reflexo é um fanático idiota assassinando um pai de família. Falando em fanático idiota, para a gente fechar o nosso macetado das notícias de hoje, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, foi recebido com vaias e xingamentos ao entrar no auditório Juscelino Kubitschek, na cidade administrativa em Belo Horizonte, na manhã de ontem. O evento do MEC para anunciar o lançamento do programa Pé de Meia em Minas Gerais. Parte da plateia era formada por profissionais de educação e lideranças do movimento estudantis, criticou o governador e levantou cartazes cobrando. Vamos ver um momento de delícia, o Romeu Zema sendo vaiado. Todo mundo, fora Zema! Esse Zema, meu Deus do céu, esse daí é outro, né? Se não se sair da sombra do Bolsonaro... a carinha dele. Um leve constrangimentinho. Os movimentos sociais têm todo o direito de não gostar do Zema, né, Guga? Então, nada mais justo aí que num evento de educação, mandarem o carinho da torcida pro Romeu Zema. Precisam não gostar do Zema, que é outro que, se sair da sombra do Bolsonaro, ninguém vê mais, ninguém sabe quem é. E aí tá ali lutando também para, de alguma maneira, herdar a militância bolsonarista, parte dessa militância. E aí é um sujeito que tenta agradar os radicais da extrema-direita, e é óbvio que quem tem consciência social, quem tem um pezinho na esquerda e é progressista, não vai jamais aplaudir o Zema. Só resta para ele vaias e mais vaias, e o caminho que ele está seguindo é esse, né, de ser mais um cordeirinho, né, digamos assim, do bolsonarismo. Então, mais vaias para o Zema, que é o que ele merece. E com isso, a gente aproveita
Pra você que não entende a cabeça do bolsonarista, por que essa galera fica meio malucada, fica fazendo umas coisas malucas? A gente vai ter um evento no ICL aqui pra ajudar você a entender essa cabeça. O cara que criou, só o cara que criou o termo dissonância cognitiva, que a gente usa pra caramba aqui. Aronson. Como é o nome do Vitinho? Elliot Aronson. Como é o nome, Google? O nome dele? Elliot Aronson, filho do... Elliot Aronson, o maior psicólogo vivo dos Estados Unidos. Por enquanto a gente só consegue trazer os vivos. Um dia a gente vai ter aqui o ICL, que consegue trazer os que não estão mais vivos, mas os vivos a gente traz todos. Os pica da galáxia, os caras que manjam do negócio. E ele é autor do best-seller O Animal Social, que é um dos livros favoritos do nosso Dudu Moreira, aqui do nosso Eduardo Moreira. Vamos ver aí o Dudu chamando a gente para esse baita evento. Roda o VT. Para diminuir a agressividade das pessoas, diminuir os conflitos entre as nações. O que a psicologia social diz sobre isso? Pois bem, a gente resolveu conversar com o maior nome no planeta da psicologia social, Elliot Aronson, o psicólogo social mais premiado da história e o criador de conceitos como dissonância cognitiva e vários outros que você usa no dia a dia, mas nunca soube de onde surgiram. O nosso encontro vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite. E é gratuito, aberto, para todo mundo poder participar. Aproveite e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa oportunidade. E não tem replay. Então é se inscrever, tá lá no horário combinado e curtir esse aprendizado. E qual é o link para a pessoa se inscrever de graça, Guga, sem gastar uma doleta neste evento? Qual que é o link, Guga Noblar? www.roleicl.com.br. Se inscrevam pelo rolê, galera. Você sabe que não precisa mais do www, né? Você sabe disso. Você sabe, né? Não tem mais www direto. De novo, vai. De novo, mais uma vez. roleicl.com.br. Vai ser domingo, no dia 7/4, às 8 horas da noite. Eu e o Guga Noblar estaremos no chat enlouquecidos acompanhando este evento, ao vivo, junto com todos vocês aqui do nosso programinha acompanhando. Não se inscrevam pelos outros programas, eles não são tão legais quanto a gente. Se inscreva aí no roleicl.com.br e com isso nós vamos nos despedindo do Vitor Thiago, que disse: esse rolê é tão legal que eu não vi passar uma hora. Parabéns, gurizada! Então, um beijo para o Vitor Thiago, para o Luiz Felipe. É os guri. É os guri. O tio dele se inscreveu, é o Glauco Souto. Como é o nome do Luiz Felipe? Glauco. De novo. Termina. Glauco Souto. Que delícia. Gordão Jogadas, Arthur Maurício, o Ronaldo Gabina, Jéssica Eufrazino, Chico Fubá, Fausto Gomes, todo mundo e o nosso Guguinho. Um beijo pra você, Guguinho, até amanhã. Um beijo, até amanhã. Glauco Souto, também estará aqui no chat e toda essa equipe maravilhosa do Rolê ICL 11h30 é nóis. A que ponto? A que ponto chegamos? Beijo, Vitinho e equipe do Rolê ICL. Beijo de língua. Nossa, amigo. Amanhã estaremos ao vivo aqui e vou revelar para vocês. Tiago Santinelli estará nesse estúdio, aqui ao meu ladinho, no programa de amanhã. Teremos um Rolê ICL especial demais, com a visita de Tiago Santinelli, o homem mais polêmico da internet, do entretenimento, do humor brasileiro. Estará aqui no nosso rolê, então eu conto com a sua audiência a partir das 11h30 da manhã. Amanhã a gente está terminando o programa. Beijo, tchau, fui, acabou. Esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos: melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Esse livro que mudou a percepção do mundo inteiro
sobre o porquê as pessoas agem da forma como elas agem. Quer se inscrever nessa aula histórica gratuitamente? É só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo. Bora assistir, mudar a nossa visão de mundo juntos e chamar nossos amigos para participar desse movimento também. Conto com vocês na aula. Um abraço.